Oi, gente, dia 2 do diário de intercâmbio. Eu já tô no meu quarto da casa dos meus host parents. Eu tô uma semana aqui, então eu vou contar como que foi essa semana. Eu gravei o vídeo anterior numa quinta-feira e sexta-feira eu vim pra cá. Aí, no sábado, a minha host family me levou pra uma casa. Teve tipo um almoço em família e aí eu pude conhecer os meus primos e a minha tia e a avó também e mais umas pessoas. E aí, né, pude conhecer um pouco mais de gente. Não tem muita gente da minha idade na família. Tem um primo que tem 14 anos, é o mais perto da minha idade. Uma coisa que eu achei muito legal no jantar é que depois teve uma competição de torre, quem fazia a torre mais alta de marshmallow com macarrão cru, sabe? E foi bem legal. Aí dividiu a família em vários times e aí botaram um tempo e todo mundo teve que fazer a torre. E aí a torre mais alta ganhava. E eu soube que isso é uma coisa comum aqui, acontece várias vezes. Eu consegui provar também a salsicha daqui, é muito melhor do que a do Brasil. Tem gosto de carne mesmo, sabe? A do Brasil é meio artificial, assim, aquela laranja e tal. A daqui eu achei parecida com as da Alemanha. Eu nunca fui na Alemanha, mas pelo que eu vi na internet e tudo mais, que ela é um pouco mais elaborada e tem mais gosto de carne mesmo. Aí, no domingo, foi um dia muito cansativo. Eu andei pra tudo quanto é lado, porque a minha família daqui, eu acho que eu já falei isso, que eles são muito fitness, então eles andam pra todos os lados, eles não usam muito metrô, nem ônibus, nem nada. E aí, domingo, a gente tirou o dia pra andar por aí, pra eu conhecer o caminho pra escola, o caminho pro balé, de volta pra casa, que ônibus que eu ia pegar, que metrô que eu ia pegar. Mas eu não ia no metrô, né? Eu não andava de metrô, eles só falavam, é essa estação. E aí a gente ia andando até a próxima. Aí eu morri. Eu não sou acostumada a andar, mas aqui é muito mais seguro, então as pessoas são muito acostumadas a andar. Beleza. Segunda-feira foi meu primeiro dia de balé. E foi, assim, a primeira vez que eu cheguei lá, eu fui pra uma turma e eu comecei a olhar pros lados e só tinha umas meninas pequenas, tipo, com 12 anos, assim. E eu fiquei olhando e falei, ué, tem alguma coisa errada. Aí, beleza, começou a aula. A aula começou com todo mundo no chão, com uma rotina de abdominal e alongamento decorado. E eu falei, que delícia, uau! Aí eu fiquei copiando as meninas, porque eu não sabia. E depois que acabou, teve 3 exercícios de balé, tudo lento e tal. Eu queimei meu tendão e minha batata da perna inteiros. Mas a aula, assim, não teve nada de balé, sabe? Foi mais condicionamento físico do que balé. Falei, delícia, acabou o balé pra mim então, né? Aí na hora que eu tava saindo da sala, chegou uma outra turma de umas meninas mais velhas, da minha idade, um pouquinho mais velhas. Falei, interessante, vou ficar aqui então. Aí eu falei com a professora e aí eu pude ficar e a aula foi uma aula bem parecida das aulas que eu tive no Brasil. E aí foi bem legal, só que eu fiquei exausta, porque eu fiquei lá de 5h30 até as 9h30 no balé. Aí eu morri, eu fiquei exaustíssima, nossa, muito. Tá. Terça-feira foi ontem e eu tive balé de novo. Foi mais legal ontem do que segunda, porque eu já sabia mais ou menos como que as aulas funcionavam. E aí eu consegui ir no balé, aí eu fui de ônibus, porque na segunda eu tinha ido de metrô, porque eu tô tentando vários caminhos, porque o meu host father falou que às vezes dá um problema no metrô, aí tem que saber pegar um ônibus, ou dá problema no ônibus, tem que
saber pegar trem, sabe? Tem vários meios de transporte aqui, tem até bondinho que roda de vez em quando. Tem vários meios de transporte aqui, todos são bons, todos funcionam, mas de vez em quando tem manutenção ou alguma coisa assim, aí para pelo dia. E aí, foi isso. Na terça-feira eu tive essa aula que foi melhor, eu peguei melhor, porque o professor, ele fala em russo e o resto da sala fala em norueguês. E tem um menino da minha sala que fala russo também, então é o professor falando russo, e aí o menino traduzindo o russo para norueguês, e eu não entendo nenhum dos dois. E aí o russo fala inglês, e aí o inglês dele não dá pra entender também, porque é um inglês com muito, muito, muito sotaque. Então, fica muito difícil de eu entender. Então, por enquanto, eu tô no segundo grupo, e aí o primeiro vai, aí o professor fala o que eles têm que fazer, o primeiro grupo vai, faz o exercício, aí eles param, aí o segundo grupo entra. Nessa ida, eu fico olhando o primeiro grupo, porque eu não entendo o que o professor fala. Então, tá sendo assim o esquema. Daqui a pouco eu espero que eu entenda o professor algum dia, mas, enfim, normal. Sobre os updates da língua, eu acho que eu tô aprendendo bem rápido norueguês. Eu já tô entendendo muitas coisas, muitas frases que eles falam, mas pra falar é um pouco mais difícil em relação à pronúncia, essas coisas. Às vezes eles me perguntam uma coisa, eu respondo, e na hora de eu perguntar a mesma coisa eu esqueço como que fala, mas na hora que eu ouço eu lembro o que era. Então, que nem a palavra desculpa, que também pode ser licença, eu não sei. Eu não, assim, quando falam pra mim, eu falo, ah, é isso. Mas na hora que eu vou falar, eu não sei. Eu sei que começa com U, só. Ou com, sei lá, H, U, enfim, o som é U, o início. E eu não sei, eu fico perdida nessas coisas. Tem umas coisas, tipo, desculpa, cenoura, frango, umas palavras assim que na hora que eu ouço eu entendo, mas na hora de falar eu não sei, eu esqueço. Tipo, agora eu não consigo falar, porque agora sumiu da minha cabeça, né? Enfim, mas isso é costume de ficar falando várias vezes, né? Outra coisa que eu notei de bem diferente entre aqui e o Brasil é a questão da segurança. Eu tive que voltar sozinha do balé. No primeiro dia a Kristen me levou, e no segundo o meu hostfather me levou, mas nos dois eu tive que voltar sozinha. E uma coisa que eu senti muito, principalmente no primeiro dia, que era a primeira vez que eu tava voltando sozinha, era que já eram 9h40, assim, quase 10 horas da noite, o céu ainda não tava escuro, tava um céu de 6 horas da tarde, um céu assim de umas 5h30 no Brasil, tava claro ainda, só começou a escurecer umas 10h30, 10h30 ficou um céu de 7 horas da noite, mas 9h40 tava tranquilo, porque tá no verão, no inverno anoitece às 4 horas da tarde. Enfim, a diferença, né, que eu ia falar. Enquanto eu tava andando na rua, eu senti... Não sei, eu sei que aqui é muito seguro. Aqui o índice de violência é zero, quase zero. É um país desenvolvido. É primeiro mundo. Então não tem essas coisas de assalto, de sequestro, essas coisas assim. E se tem, é muito raro. Não aparece nem no índice de tão pouco que acontece. Então, eu tava andando na rua, falando com o meu celular, porque eu tava fazendo stories, essas coisas assim. Eu tava falando alto, eu tava sozinha na rua, era uma rua meio deserta. Que a rua pra ir pra minha casa é um cemitério de um lado e umas casas do outro. Então não tem poste na rua, é a iluminação da casa, e no cemitério não tem. Então eu tava andando nessa rua e eu achei tranquilo, mas eu ainda tenho esse negócio do Brasil que eu acho que vai acontecer alguma coisa. Eu sei que não vai acontecer, mas de vez em quando eu dou uma olhada pra trás
só por desencargo, sabe? Eu sei que eu tô sozinha, eu sei que nada vai acontecer comigo porque eu sei que aqui é seguro, mas eu ainda tenho um negócio, entendeu? Eu ainda tenho um medo, mas é um medo porque eu nunca estaria andando sozinha numa rua deserta à noite, quase 10 horas da noite no Brasil. E aqui é a coisa mais comum. Na hora que eu saí dessa rua deserta, tinham várias pessoas andando de bicicleta, correndo, porque é o horário que elas saem do trabalho, jantam antes e aí depois elas vão fazer os exercícios. Então eu achei bem legal isso, de ter essa vida noturna maior, porque eles querem aproveitar o máximo de sol possível. Eu estranhei até quando eu tava visitando a minha escola. Aliás, eu vou falar da minha escola, rapidinho. Aí eu tava visitando a minha escola com a Kristen e tava ventando bastante, então tava bem frio. Tá esfriando aos pouquinhos, eu tô sentindo, cada dia tá ficando mais frio. E tinha um banco no sol. E normalmente, quando tá sol, eu sento na sombra, porque com sol fica muito calor. E aí ela falou, não, vamos sentar aqui. Aí eu olhei e falei, mas tá sol, vamos na sombra? Aí ela, olha, vai por mim, você vai querer aproveitar esse sol. Aí eu já fiquei, e agora? Porque inverno são 4 horas de sol. O sol nasce meio-dia, se põe 4 horas. Então, todo mundo quer aproveitar o máximo de sol possível. Falam que no inverno, quando dá um solzinho sem nuvem no céu, fica todo mundo embaixo, assim, sabe? Pra pegar o sol. Agora a escola. Nossa, esse vídeo vai ficar enorme. Enfim, caguei. A escola. A minha escola é muito legal. Eu achei ela muito tecnológica. É uma escola / hospital. Porque os 2 primeiros andares são escola e os terceiros, quartos e quintos andares é um laboratório de pesquisa para câncer. Então, e é ligado a um hospital. Então tem entrada hospital, não entra gente doente lá na escola, mas entra cientistas, porque o laboratório da parte de cima da escola é especializado em pesquisa para cura de câncer e tratamentos para câncer e tudo mais. E eu achei isso muito legal, então eu achei muito legal e eu gostei muito do estilo da escola. Não é uma escola muito grande, mas é uma escola legal, assim, ela é meio toda branca, com umas obras de arte do nada, pendurada no teto, uma obra de arte e umas coisas assim. Eu escolhi as minhas matérias da escola, que eu vou contar quais são. Esse vídeo vai ficar gigante, mas se não quiser ver, pula, assim. Mas eu preciso contar essas coisas que foram as coisas mais marcantes da minha primeira semana aqui. Provavelmente os próximos vídeos não ficarão tão longos, porque não será mais novidade, então, algumas coisas. Então, beleza. Enfim, tem as matérias obrigatórias, que é História, Norueguês, Espanhol e Educação Física. História, beleza, história legal. Norueguês, eu fiquei um pouco preocupada porque a minha counselor falou que eu ia ter que fazer norueguês igual a todo mundo, porque eu sou a única intercambista da minha escola. Então, eu vou chegar lá sozinha, então eu vou entrar na aula de norueguês, que eles vão estar falando de literatura, vão estar escrevendo redação em norueguês, e eu vou estar lá fazendo o quê? Eu vou estar lá olhando pro teto, olhando pro professor e fazendo assim, só, porque não tenho ideia, né? Começa segunda-feira que vem, hoje é quarta. Vou escrever na minha redação assim, eu como maçã, que é o que eu sei falar, sabe? Mas espanhol eu achei massa que eles têm, muita gente na escola fala espanhol, eu falo espanhol, então vai ser legal. E eu escolhi de extra matemática,
Eu não escolheria matemática se eu estivesse em qualquer outro lugar do mundo, mas eu escolhi, na verdade, em qualquer outra situação, mas eu escolhi matemática porque o currículo do Brasil pede uma matéria de exatas, uma de humanas, uma de natureza e uma de linguagens. Então eu já vou ter história. Eu também escolhi uma aula que é tipo para criar empresa, assim, uma aula de empreendedorismo, que a aula inteira é trabalho em grupo, projeto, e aí tem um concurso de projetos, e aí o projeto que ganha, a escola dá 10 mil coroas para desenvolver o projeto. 10 mil coroas seria 5 mil reais, um pouquinho mais de 5 mil reais para desenvolverem o projeto. Eles já criaram um aplicativo, criam um projeto na rua, essas coisas assim. E eu escolhi essa aula mais pra eu fazer amigo, porque eu tenho muito trabalho em grupo e como eu vou estar sozinha, em questão de que eu vou ser a única intercambista, eu achei legal escolher essa matéria pra dar uma descontraída. Aí eu escolhi a tal da matemática lá, porque precisava de uma matéria de exatas. Biologia, porque eu sou apaixonada por biologia e química, mas eu não escolhi química porque era ou química ou aula de empreendedorismo. E como eu já tinha escolhido a aula de biologia, que é uma aula de natureza, e aí se eu escolhesse química ia ser outra aula de natureza, e eu gostei dessa ideia de fazer amigos e tal na aula que tem muito trabalho em grupo. A outra aula que eu escolhi foi inglês, porque eu achei legal eu ter uma matéria pelo menos que eu vou conseguir entender a aula inteira, que vai ser inglês e espanhol no caso. Talvez matemática. Matemática é igual no mundo inteiro, mas são essas aí, são 9 matérias, 8 matérias. Infelizmente eu vou ter que fazer educação física, é obrigatório, não tem nem como eu fugir dessa. Eu não sou uma pessoa de educação física, eu faço balé, então eu tenho muito medo de me machucar na educação física, então normalmente no Brasil eu não faço. Então eu não sei como eu vou fugir dessa, né? Ou eu faço meio longe da bola, né? Porque pra eu me machucar não custa. Eu sou bem desastrada quando se trata de jogo com bola, essas coisas assim. Jogo de contato, eu sempre acabo me arrebentando inteira. Então, né? Não sei o que eu vou fazer. Ah, uma coisa, o horário da escola eu falei errado no vídeo passado. Vai ser das 8h15 até as 4 horas. E aí eu volto pra casa pra jantar com todo mundo. E depois eu volto pro balé às 7h30 pra fazer a aula que eu tenho e tudo mais. Eu acho que é só isso que eu tenho pra falar sobre essa primeira semana. Se eu lembrar de alguma coisa, eu falo no vídeo que vem, eu dou uma anotada e falo no vídeo que vem. Qualquer dúvida que vocês tenham, ou qualquer coisa que vocês queiram me perguntar, pode perguntar nos comentários. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha conseguido visualizar um pouquinho mais da minha experiência. E outra coisa, nos próximos vídeos eu vou tentar mostrar mais. Esse aqui eu tô só falando porque é muita coisa nova e eu não filmei muita coisa na rua, essas coisas assim. Eu queria muito filmar meu caminho pra ir pra escola e pro balé, mas eu não filmei porque eu tava preocupada em não me perder. Então, se eu ficasse no celular eu ia ficar distraída. Então, eu não filmei tanta coisa assim na rua e tudo mais. Mas eu tenho um vídeo da torre de marshmallow que eu falei no inicinho, então eu boto aqui no finalzinho, mas eu vou tentar filmar mais coisas pro próximo vídeo, filmar o caminho, filmar as coisas, a escola, pra dar uma olhada, pra vocês terem uma noção de como é aqui, porque enquanto tô só eu falando e vocês não têm recursos visuais, né, pra olhar. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem que fazer aquelas breguices, né? Deixa o curtir, deixa o gostei se você gostou. Se inscreve no canal e divulga pros seus amigos que querem fazer intercâmbio ou que querem vir pra Noruega, que em breve eu estarei mostrando coisas da cidade também, que eu vou filmar mais coisas pra vocês conseguirem ter recursos visuais e conseguir imaginar junto comigo aqui, tá? É isso, gente. Beijinho. Tchau, tchau.